Olá, meus irmãos, paz e graça a todos. Sou Fernando Pereira Batista, do canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com a 30ª parte e última série de vídeos Diabo, Homem, um Ser Espiritual que Existiu. Fiz a primeira parte da última parte para que os irmãos entendam mais este ser que existiu e também a natureza humana que foi chamada de diabo, de diabolos no grego na Bíblia. Eu parei lendo Lucas capítulo 4, na tentação que mostra um reino físico que ele tinha, que ele dominava, que também foi entregue para ele. Então, não foi a natureza adâmica, a natureza natural, que entregou esse reino ao espírito criado, o primogênito, o primeiro filho de Adão, mas foi o querubim. Ele era um querubim e que na sua perfeição ele foi entregue para o querubim para cuidar da terra, para governar a terra. E o querubim, ele se tornou terreno no momento do pecado, que ele passa do limite, ele desobedece, chamado pecado original, e ele transfere esse poder que ele tinha para um ser chamado Satanás, e ele passa a ser agora terreno. Quem? O querube, que se torna de um anjo para um homem chamado Adão. E Jesus, em suas pregações, nos dias da sua vida, pregando o evangelho do reino, o evangelho do céu e do reino, ele encontrou uma certa vez, a gente tem várias passagens mostrando ele expulsando demônios. Jesus estava dizendo que ele existia, ele estava confirmando que esse ser espiritual existia, que ele atuava na carne humana, na mente humana. E muitas vezes era colocado como espíritos de enfermidades, muitas vezes colocado como demônios mesmo, porque ele atuava em cima das doenças físicas do corpo, do diabo no corpo, ele atuava. E Jesus veio mostrar isso, que tinha um ser que estava atuante ali. E aí ele encontra uma certa vez com os fariseus, que eram fanáticos pelo profeta Elias, aquele negócio de mostrar sinal no céu, fogo, e se diziam eles perfeitos, únicos, os donos da verdade, os donos da lei. E ele deu muitas vezes uma lição de humildade a esses fariseus, esse grupo de pessoas. E Jesus encontrou com ele lá no capítulo 12, versículo 22 em diante. Ele disse: trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. Olha só, trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: esse não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Era um deus que eles criaram, o deus das moscas, que o ser espiritual incitou a eles criar esse deus. Jesus, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, coração, lhe disse: todo o reino dividido contra ti, contra si mesmo, é devastado, é destruído. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não prevalecerá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Ponto de interrogação. Então, ele está dizendo que Satanás, o espírito maligno, não pode expulsar o espírito maligno. O que ele está dizendo aos fariseus?
Quando os fariseus vê que ele curou aquele homem, e depois de curar o homem, ele expulsou demônios. Eu até então acreditava que espírito de enfermidade e demônio era a mesma coisa. É o que está ensinando aí. Espírito de demônios, espírito de enfermidades era a própria doença. Mas o que Yahushua está falando, não só aqui, mas os 4 evangelhos que aparecem, curas, que ele está curando, ele está mostrando a atuação do ser na carne. Esse ser espiritual, ele atuava tanto na mente e ele atuava tanto colocando as enfermidades no corpo dos homens. Você está entendendo, amado? Não eram todas as doenças que ele estava lá, mas ele atuava através das doenças da carne, porque quando Adão foi lançado fora, ele viveu 930 anos, veio as gerações, mais gerações, aí depois começou a aparecer várias doenças. Então ele tinha uma atuação, a doença da carne. Então, olha, meus irmãos, como é bem claro, os fariseus acusando Jesus que ele estava expulsando aqueles espíritos depois da cura através do príncipe de Beelzebul. E ele diz, não, se diabo expulsa diabo, esse reino está o quê? Dividido. Está oposto. Então não pode. Satanás não está oposto a ele. Ele tem um reino. E o reino dele é físico. Olha o que Yahushua está dizendo aqui, meus irmãos. E se Satanás, versículo 26, e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, vírgula, pois, vírgula, o seu reino, ponto de interrogação. Marque aí, ponto de interrogação. Ele tinha um reino ou não, irmãos em graça? Tinha. Ponto de interrogação, irmãos. Versículo 27. E se expulsam os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então vossos filhos? Ponto de interrogação. Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Eles estavam já falando que os filhos deles, que Jesus estava libertando, os filhos desses homens, ele estava libertando, expulsando demônio através do próprio Deus, do poder de Deus, da soberania de Deus. E que aqui os filhos deles iam acreditar em Yahushua e que eles iam se livrar do juízo quando chegou no ano 70, eles iam ser salvos. E estes filhos iam condenar os próprios pais. Serão vossos juízes. Versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Olha o Espírito, olha o que ele está dizendo. Se eu estou expulsando os espíritos que o vosso pai, diabo, Adão criou, que eles eram muitos, que estavam em atuação, eles atuavam em lugares celestiais, como falou o apóstolo Paulo, nas potestades, que ali eles falam que era príncipe homens, mas não, meus irmãos, isso é bem claro. Ele disse, está chegando o reino de Deus, estava chegando. Ou, versículo 29, ou como de alguém entrar na casa do homem, valente, furtar seus bens, se primeiro não, olha só, não militar o valente, saqueando então a sua casa, põe interrogação. E ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem é comigo não ajunta, não espalha. Então, Jesus mostrou o real Espírito atuando aos fariseus e a muitos que estavam ali naquela geração. O apóstolo Paulo também, ele narrou
o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, abre lá, 1 Coríntios, que eles falam que era a lei de Moisés. Vamos lá? Olha só o que o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 1 Coríntios 4, 4. Eles dizem que aqui era a lei. Vamos ver se é isso mesmo. 1 Coríntios, vamos ver se é isso, não. É 2 Coríntios 4, 4. Vamos ver se é isso mesmo. 2 Coríntios 4, 4. Isso, Fernando. Vamos lá. Acompanhe aí, meus queridos irmãos. Ele fala da dificuldade da tarefa. Por quê? Tinha um ser ali, que eles dizem que aqui era lei. Mas como que era lei, meus irmãos? Olha só. Mas ainda, versículo 3, mas ainda se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais, não é no qual, nos quais o Deus deste século, do século dele, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele está falando nos quais o Deus com D minúsculo cegou o entendimento dos incrédulos que não escolheram ser salvo, para que a luz do evangelho não resplandeça na vida deles. Vamos prosseguir? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus lhe disse, das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele está falando da carne deles. E o apóstolo Paulo, ele sabia que tinha um ser espiritual atuando ali, usando-se a lei de Deus. E ele chama de Deus desse século. Daquele século estava onde, Fernando? Estava cegando eles aonde? No coração. Aonde? Na mente. Aonde? No entendimento. Como que pode dizer, falar e afirmar que era a lei de Moisés? Pois se a lei era boa. Se a lei dava entendimento a conhecer mais Deus, como que era a lei de Moisés, que estava encoberto na cabeça deles, tirando o entendimento de Cristo? Pois se ele mesmo veio cumprir a lei, ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim simplesmente cumpri-la. Como que a lei de Deus, lá que ele deu a Moisés, aquela lei maravilhosa, que ele andava em suas leis, está tirando a própria lei, está tirando o entendimento da luz de Cristo, do Espírito de Cristo, do Evangelho da glória, do conhecimento de Cristo. Isso é contraditório, irmãos em graça. Isso é ilógico. Isso é equivocado dentro da pregação em graça. Aqui, esse ser
estava trabalhando e atuando na mente de quem? Dos incrédulos. Ele trabalhava para que eles não crescem em Yahushua, no Messias. Não era lei. Mas o ser espiritual, aqui Paulo estava dizendo que dá o nome de Deus porque ele estava usando a lei. Como que ele estava usando a lei, Fernando? A lei de Deus. Olha só. Lucas 4. Volta lá em Lucas 4. Ele vai citar aqui a lei. Vai ou não vai, Fernando? Olha só. Na tentação no deserto. Olha o que ele diz. Lucas 4. Versículo 9. Levou também a Jerusalém, pôs-se sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu é filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti para que te guardem e que te sustentam nas tuas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse: dito está, não tentará o Senhor teu Deus. Então, ele está fazendo menção da lei. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4, ele está mostrando, meus irmãos, que quem estava tirando o entendimento desses ímpios era Satanás, o Deus minúsculo. Não era a lei de Moisés. Como que a lei de Deus é perfeita, vai tirar o próprio entendimento dele mesmo. A própria lei vai ser contra Deus. Lucas capítulo 17. Lucas 17, 20 e 21. Lucas 17. Vamos entrar agora na parte do reino que está chegando. Lucas, vamos lá. Lucas 17. Vamos percorrer um pouquinho a Bíblia. Lucas 17. E versículo de número 24. Lucas 17, 24. Que diz... Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 17. Vamos ver se é isso mesmo. Lucas 17, versículo 20. Isto, Lucas 17, versículo de número 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Versículo 21. Nem dirão ei-lo aqui ou ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Olha o que Deus está dizendo. Que o reino de Deus estava entre eles. Entre eles já no mundo da lei. Por quê? Faltava ele ser manifestado. O reino de Deus faltava ser manifestado. Os irmãos estão entendendo que o reino de Deus já estava lá e que ele só iria ser manifestado na profecia da estátua? Ele foi manifestado. Vamos ver? Isso ele falando com os fariseus, que eram ímpios, que não estavam acreditando nele, porque ele estava dizendo: o reino dele, o reino, meu reino, o reino de Deus, o reino do meu Pai, ele não vem com aparência, porque ele era invisível. Ele não é o físico, o reino do ser espiritual, que Adão entregou a ele. Pilatos disse: tu é rei. Ele disse: tu falaste que eu sou. Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Por quê?
Porque o reino do mundo foi entregue ao ser espiritual. Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Versículo. Daniel 2. Está chegando o reino de Deus. Vamos concluir essa série com chave de ouro. O reino de Deus não virá com aparência, porque na visão de Daniel diz, Daniel 2,45, de maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Então, o reino de Deus não veio, ele disse aos fariseus, lá em Lucas 17, não virá com aparência humana. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o reino de Deus não é comida, bebida, mas é alegria, paz no Espírito de Deus. O reino dos homens na estátua, que foi revelado, que foi sentenciado, passado um para o outro, não ia ser mais passado de um para o outro. Por quê? Porque chegaria o reino espiritual, invisível. Um reino, chegaria uma condição, não que estava fora, mas chegaria uma condição para dentro do homem. Chegaria uma nova alma. Chegaria um corpo glorioso, num corpo de ofensas, de pecado. Chegaria o reino de Deus. E o apóstolo Paulo continuou escrevendo aos Coríntios, porque muitas vezes os irmãos podem estar perguntando, só está na estátua, só está na lei, só está no fermento. Eu estou mostrando para vocês até o apóstolo Paulo, que eles dizem que só foi para ele que foi revelado o evangelho da graça. E que os apóstolos não souberam de nada, né? Os profetas do passado lá não foi revelado nada para eles, né? E quero dizer que o apóstolo Shaul foi revelado cumprimento para os gentios do reino de Deus. Olha só. 15 de Coríntios. 1 Coríntios 15. Vamos lá, Fernando. Isso aqui é muito forte, hein? Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, está falando do reino de Deus. Agora vai entrar um negócio aqui muito interessante. Eu já vou passar para o livro do Apocalipse. Daqui eu vou para o livro do Apocalipse, aonde nós começamos a série. 1 Coríntios 15, não é 2 Coríntios, é 1 Coríntios 15 que diz assim, 15 do 24 até o 28. Vamos lá? Do versículo 24 até o 28 diz: Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, vírgula, e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro, está aqui executo aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja
tudo em todos. Então, o último inimigo a ser aniquilado era a morte. Era o ser espiritual. Ele era a morte espiritual. Ele era o lago de fogo. Ele era a segunda morte. Ele era a antiga serpente. Ele era o dragão. Ele era Satanás. Ele era o diabo. Dizer que o ser espiritual negar a existência que a Bíblia está mostrando, que ele foi preso no capítulo 20, numa visão simbólica de 1000 anos, e foi solto, é negar a Bíblia, é negar as Escrituras, é negar os livros apócrifos. O reino de Deus, disse o apóstolo Paulo, versículo 28, e quanto todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E aqui ele não está falando somente lá para a igreja de Coríntios, da ressurreição. Ele fala para a igreja de Coríntios e fala para todas as gerações que viria. Que Deus, depois que entregasse, depois que Yahushua entregasse o reino do Messias, que eles falam que ainda vai acontecer, que já foram do ano 33 que eles reinaram, foram sacerdotes, foram reis, chamados de reis, sacerdotes, que eles reinaram do ano 33 da morte e ressurreição até o ano 64, com o incêndio de Roma, aonde o ser foi preso do ano 33 até o ano 64, dá 31 anos, 30 anos, eles reinaram, foram sacerdotes. Este foi chamado o reino de Cristo, o reino do Messias, o reino messiânico no português Brasil. Mas o apóstolo Paulo, pelas suas palavras, ele diz que na vinda dele em juízo sobre Jerusalém, que ele ia entregar este reino agora para o Pai, e que este reino seria um reino eterno, que não ia passar mais para outras nações, outra humanidade. Diz Daniel 2. Que coisa, irmãos. Ele disse, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele foi o primogênito, ele foi o primeiro filho de Deus espiritual. E quando ele entregasse o reino a Deus, todos depois dali seriam filhos espirituais. Todos seriam filhos espirituais. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver eliminado, aniquilado todo império e toda potestade, todo o poder de Satanás, todo o reino de Satanás, o poder, ele tirou o poder do ser espiritual. Ele foi eliminado, a segunda morte é o último inimigo. Ele foi ou não foi destruído? Foi ou não foi aniquilado? Ele era a própria morte. Eu estou indo. Eu voltarei com a última parte. Apocalipse capítulo 20, encerrando essa série de vídeos. Diabo, homem e um ser espiritual que foi eliminado no juízo. O apóstolo Paulo disse que depois virá o fim, quando
tiver entregado o reino a Deus. O Filho entregou o reino dele, o reino do Messias, para Deus. E Daniel disse: uma pedra foi cortada sem auxílio de mão humana e caiu sobre os pés e os dedos, 10 dedos da estátua, e foi esmiuçada. Eliminada a estátua, o poder foi tirado de todos os homens, de todos os impérios, e depois o ser que atuava atrás dos impérios, ele tinha que ser destruído, e foi. Para que o reino de Deus chegasse. Aonde, Fernando? Com aparência física? Não. Para resolver os problemas da República? Não. Ele chegou dentro de todos. Deus é um em todos agora. Esta é a mensagem das Escrituras cumpridas. Estou indo. Eu voltarei. Apocalipse capítulo 20. Chegou o final do ser espiritual. E chegou o reino de Deus para sempre. Chegou a manifestação do reino de Deus. E ele está em nós. Todos nós. Todos. Filhos carnais e espirituais. Estou indo. Um abraço a todos. Paz e graça.